Muito bem, nós estamos aí a poucos dias do final deste ano, estamos vivendo o prelúdio de um novo ano, e este novo ano nós temos um projeto maravilhoso que é ir a Israel, projeto Semear 2020 para Israel, e eu estou fazendo esse convite antecipadamente para que você tenha tempo para se programar junto a Tropical Turismo. Quer ir conosco nesta viagem? Vai ser no mês de julho. Nós estaremos saindo aqui, passando por São Paulo, Roma e o Cairo. Depois faremos todo o trajeto ali no deserto do Egito, por onde o povo de Israel passou quando dirigia-se a Canaã. E depois entraremos em Israel. Uma viagem magnífica, inesquecível. Se você deseja ir conosco e quer dar este passo de fé e fazer esse investimento na sua alma, é junto a Tropical Turismo, que está ali na rua 1, número 170, querido, no setor central. Basta você ir até lá e eles estão prontos para te atender. Tem também o telefone para você entrar em contato. É o 32 24 99 98. Mas apresse os seus passos, querido, que agora é contagem regressiva. Muito bem, nós estamos falando sobre as evidências proféticas que nos mostra de maneira clara que Jesus está às portas. Jesus está voltando. Já falamos de muitas evidências e eu quero concluir essas evidências falando que uma das coisas que nos mostra, não é, que Cristo está às portas, é a descrença na volta de Cristo. Isto mesmo, está lá em 2 Pedro, capítulo 3, do versículos 3 e o versículo 4. A descrença na volta de Cristo. Olha o que diz o texto. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? São as inquirições dos nossos dias, né? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Isto mesmo, é a descrença da volta de Cristo. Parece que não creem que, na verdade, aquilo que o Senhor disse que faria, eles não creem que Ele fará. Ele disse: eu vou, mas volto para vós outros. E quando eu voltar, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Isso para não dizer que do Monte das Oliveiras, quando Jesus estava indo assunto aos céus, dando instruções aos seus discípulos, e a Bíblia cita para mais de 500 que estavam ali, quando ele desaparece entre as nuvens, então surgem dois seres angelicais e diz: ó varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Este mesmo que o viste subir, da mesma forma descerá, voltará novamente. Mas como nós estamos ministrando aqui, há uma descrença na volta do Senhor. Onde está a promessa da sua vinda? Tudo continua da mesma maneira. É exatamente assim. E a Bíblia diz: quando vós menos esperais, vai acontecer. Outro sinal evidente e patente de que Jesus está às portas é Israel reunindo aí em sua terra. Lá em Ezequiel 37, 21, nos fala sobre isso. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Amados e queridos irmãos e ouvintes, os judeus estão voltando para a sua terra, estão voltando aos montes, porque é promessa de Deus. Quando Israel se tornou Estado em 1948, a partir daí, todos os judeus, todo israelita estão voltando para aquela terra. Promessa de Deus dizendo que nos últimos dias essa evidência estaria em pauta. O Senhor tomaria os filhos de Israel de entre as nações. Para onde eles foram?
não é? E diz o Senhor: e os congregarei de todas as partes e os levarei à sua própria terra. Indo a Israel, você vai perceber como essa profecia se cumpriu e está se cumprindo a cada dia mais. Amados e queridos, só aponta para um lugar, para o alto, de onde virá a nossa redenção. Outro texto em Ezequiel 38:8 diz que Israel se torna uma nação. Diz aqui: depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos, sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Outra evidência baseada em Israel, que é o termômetro, o termômetro da volta do Senhor, o termômetro do mundo está em Israel, querido. Outra profecia, Ezequiel 38:15 e 16, que fala da perseguição de Israel. Diz assim: portanto, ó filho do homem, profetiza e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus, acaso naquele dia, quando meu povo Israel habitar seguro, não saberás tu? Virás, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão de poderoso exército, e subirás contra o meu povo Israel como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Queridos, é a grande batalha do Armagedon. Isto mesmo, nas fronteiras do Meguido, grandes exércitos de várias nações ali se reunirão para subirem contra Israel. E tudo isso já está preparado, querido. Mas também a evidência tremenda de que Jesus está voltando é sobre a escassez de homens. Mas que isso, pastor? Tem isso na Bíblia? Tem. Lá em Isaías capítulo 13, verso 12, e também Isaías 4, verso 1, fala sobre isso. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Estamos vivendo esse momento, exatamente, a escassez de verdadeiros homens. Outra coisa que é uma evidência da volta de Jesus está em 1 Timóteo 4, verso 1. A terra inundada de espíritos demoníacos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Quanta apostasia! Amados e queridos irmãos, são sinais, são evidências proféticas se cumprindo diante dos nossos olhos. Isso nos mostra claramente que Jesus está às portas. Vou repetir isso constantemente. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está voltando para buscar um povo seu, zeloso de boas obras. Mas como será, pastor, essa segunda vinda de Cristo? Como isto vai acontecer? Primeiro eu quero dizer para você que será um dia memorável, glorioso. A segunda vinda de Cristo é provavelmente, eu não vou dizer nem provavelmente, é o acontecimento mais destacado de todo o calendário da existência humana, querido. Mas realmente trata-se de 2 acontecimentos combinados em um, ou talvez, mais exatamente, um acontecimento que leva 7 anos para se completar. É o começo
da segunda vinda de Cristo se dará quando Cristo arrebatar os santos para o céu, para estarem eternamente com Ele. Podemos dizer que esta é a primeira fase da volta do Senhor. Ele volta para buscar o seu povo, ele não pisa na terra, ele espera a sua igreja gloriosa nos céus. Ele vem para arrebatar os santos para o céu, para estarem para sempre com ele. Mas o termo segunda vinda também se refere àquela época após a tribulação, quando Cristo, junto com seus santos, voltar à terra para finalmente destruir as forças de Satanás e estabelecer o seu reino na terra para governar por 1000 anos. Queridos, ambos os acontecimentos são parte da segunda vinda, que é dividida em 2 fases. Ainda que ocorram aí com um intervalo de 7 anos, de acordo com o ensino bíblico, Jesus vai cumprir essa sua promessa. Quer examinar esses passos aí, ou esses acontecimentos do futuro, de maneira bem passo a passo? Quer examinar? Primeiro, o grande acontecimento será o grande desaparecimento. É isso mesmo, o primeiro acontecimento do calendário da segunda vinda se dará num momento, querido. Quando eu falo no momento, é num abrir e fechar de olhos, está em 1 Coríntios 15, 52. E quando eu falo num abrir e fechar de olhos, vai acontecer o arrebatamento, desaparecimento de milhares e milhares, miríades de servos de Deus da terra. Num piscar de olhos, foi o mais próximo que se encontrou para nos explicar que isto vai acontecer num átomo de tempo. Por isso, o mundo inteiro, ninguém poderá contemplar o arrebatamento, terão apenas a percepção do desaparecimento de milhares e milhares da terra, num átomo de tempo. Nesta ocasião, queridos, os cristãos do mundo, tanto vivos como mortos, de repente serão arrebatados para o céu por nosso Senhor. Arrebatar significa tirar com força de um lugar para outro, pois isto vai acontecer. E sabe como a Bíblia descreve esta cena? Eu vou dizer para você. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Este é o texto, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. O Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, aquele momento glorioso sublime, ouvida então a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus. Ele não pisará aqui na terra. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, diz Paulo, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Estamos insistindo, estamos proclamando esta verdade, para que você se prepare, querido. Você, servo e serva de Deus, viva a sobriedade em comunhão plena com o Senhor. Não se deixe levar pelas ilusões deste mundo, querido. Não se deixe prender pelos cuidados deste mundo, nem pelas fascinações das riquezas. Mas prepare-se diante do Senhor em comunhão, em adoração ao nosso Deus, numa vida
séria e sincera para com Deus. Jesus está às portas para buscar o seu povo. E eu tenho certeza que há muitas coisas que estão cooperando para que venha promover embaraços na sua vida, para que você não congregue, não adore, não sirva ao Senhor. São os dias difíceis, os dias maus, mas o arrebatamento acontecerá a qualquer instante. Muitos estudiosos da Bíblia creem que a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta, serão ouvidos só pelos crentes, e que a ressurreição descrita neste texto será invisível aos pecadores deixados na terra. É óbvio. O efeito, se este quadro é exato, seria que milhares e milhares de pessoas desapareceriam de repente na atmosfera, silenciosamente e sem aviso. Vai ser algo glorioso e sublime. A Bíblia, nossa regra de fé e prática, pinta um quadro vivo da subtaneidade deste acontecimento. Lá em Mateus 24, 27 diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. O arrebatamento da igreja, este acontecimento, o arrebatamento dos santos, é um fato, querido, mais frequentemente chamado a segunda vinda, ainda que a Bíblia não indique que Cristo realmente descerá à terra nessa ocasião. Ele vai esperar os santos entre nuvens. Por isso é que o conjunto de acontecimento relacionado aí com a volta do nosso Senhor deveria ser chamado de segunda vinda. Mas o que vai acontecer, pastor, depois disso, depois do arrebatamento da igreja? Estamos falando de uma maneira bem simples, estamos falando de uma maneira bem sintetizada. O que vai acontecer? Primeiro, Jesus se revela. Os que estão em Cristo ressuscitarão primeiro, os que morreram em Cristo, que perseveraram em servir ao Senhor. Depois, os que estivermos vivos, nós seremos arrebatados e juntamente subiremos ao encontro do Senhor nas nuvens. Parece um conto de carochinha, não é, meu querido? Parece uma história de ilusionista, mas não, é realidade. O arrebatamento vai acontecer a qualquer instante. Jesus está às portas. Prepara-te para encontrares com teu Deus. Este é o momento, querido. Quando menos esperares, vai acontecer. Portanto, prepara-te. E aí, pastor, depois do arrebatamento, o que virá? Falaremos mais sobre isso amanhã, no nosso próximo encontro. Se até lá, Jesus não voltar.